Fala família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo de segunda-feira, o vídeo da ressaca, o vídeo dia seguinte aí, do jogo do Vasco no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Carioca, vamos falar também, né, de notícias aí sobre o Ryan, o Verratti que se despediu dos companheiros hoje em São Januário. Vamos falar de possíveis interesses aí de alguns jogadores. Vasco atravessando o Boca aí, dando chapéu no Boca, o jogador colombiano. Mas antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem o joinha, para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e para você compartilhar também esse vídeo para o máximo de pessoas possível aí, para que o canal seja posicionado na plataforma do YouTube. Deixe seu comentário também, que é muito importante para mim. Vou responder sempre que eu tiver tempo. E vamos falar de Vasco, vamos falar de muitas notícias aí para essa torcida vascaína Norte e Sul desse país. Vamos falar aqui do Verratti que teve aí se despedindo aí dos companheiros aí de Vasco, né? Ele que vai defender aí o Cerro Porteño do Paraguai na temporada de 2026, deixando aqui o vídeo aqui para vocês, ó, do Verratti se despedindo dos jogadores. Olha, vai deixar muita saudade, cara. Foi o que eu falei, tá? Ontem, no vídeo de ontem, que muito se fala que o Verratti, ele é oneroso, um jogador que ganha 900 mil, que ficaria no banco, que não seria utilizado pelo Diniz. Aí você faz um comparativo, você pega o Coutinho, que ganha aí, acho que na faixa de 1,5 milhão, né? É titular, mas que quando a gente mais precisa do Coutinho, né, cara, para desequilibrar uma partida, para resolver uma partida, você não vê isso no Coutinho. Você não tem o que você espera no jogador como o Felipe Coutinho. Então, o pessoal que fala do Verratti aí também tem que ver, né, certas ponderações, né, em alguns jogadores como o Felipe Coutinho, como o Matheus França, que ganha aí mais de 1 milhão aí até agora, não demonstrou porque veio, não deu uma assistência, não fez um gol ainda pelo Vasco da Gama, já está aí mais de 3 meses já que ele chegou e ainda não se adaptou, nunca entra em forma. A torcida pediu para tirar ele ontem, pediu não, exigiu para o Diniz tirar ele ontem, né? Então o Verratti se despedindo dos companheiros, Coutinho fez postagem no Instagram para ele, o Barros também fez uma postagem ali agradecendo, né, pela participação dele no Vasco, pelos conselhos, pela amizade e por ter trabalhado junto aí com o Pirata também. Muito bacana aí, vai deixar muita saudade. E pô, o que eu fico mais irado é o seguinte, cara, olha só o que eu vou falar aqui para vocês. Não tô secando, não tô querendo ser negativista nem nada disso. O Diniz, no caso ali, o Verratti, ele não se encaixou na filosofia de jogo do Diniz, né? Na filosofia que o Diniz implementa nos seus times. Ok. O Diniz, até agora, ele tem tomado à frente negociações com vários jogadores. O Brenner é um deles. Ele está conversando com o Ryan para segurar o Ryan por mais 6 meses no Vasco. Parece que o Pedrinho deixou as coisas tudo na mão do Diniz assim, ó, Diniz, resolve aí, me ajuda aí e tal, me indica aí os jogadores que tem que ser contratados, não sei o que lá. O Saldívia foi indicação do Diniz, o Rojas foi indicação do Diniz, que estrearam ontem, vou falar disso já já, né? Eu esqueci até de falar do jogo ontem, cara. E parece que tudo ficou na mão do Diniz. Vai começar o Brasileiro agora no final de janeiro. Vai passar 5, 6 rodadas aí. Se o Vasco não ganhar, se o Vasco não vencer, 5, 6 rodadas seguidas, a cabeça do Diniz vai rolar, tá? E a gente perdeu o Verratti. O Verratti foi embora. Esses jogadores aí chegaram e se não derem algum resultado, se não mostrarem ali alguma coisa boa, não agregar no grupo, a gente vai ficar com esses jogadores no elenco,
o Diniz vai ser mandado embora e a gente perdeu o Pirata pro Cerro Porteño do Paraguai. Aí, cara, é que eu vou ficar pé da minha vida com isso daí, porque na minha opinião, já falei, na minha opinião, o Vasco não foi campeão da Copa do Brasil, o Diniz tinha que ter vazado. Eu já falo isso aqui, ó, desde antes da partida contra o Fluminense, que o que seguraria o Diniz era o título da Copa do Brasil. Uma vez que ele não veio, eu acho que não teria por que o Diniz continuar. Eu ainda contesto muito o trabalho dele, apesar de que vários jogadores aí, como o Ryan, como o Cauã Barros, muitos jogadores aí melhoraram bastante graças ao Diniz, né? A gente tem que dar a mão à palmatória, não são só críticas. O Diniz deu um certo padrão de jogo para o Vasco, deu, mas tem muitas falhas também, tem muita mazela, tem muita coisa errada ainda ali no Vasco, a metodologia dele, desse toque de bola, de sair jogando, da defesa. Muito jogador não sabe fazer isso, muito jogador prende a bola ali, tenta driblar, perde a bola. É o Léo Jardim falhando diversas vezes, jogando aquela bola ali no meio, para o zagueiro ali na entrada da área, que muitas vezes deu errado, a gente tomou gol por causa disso, contra o Juventude ano passado foi um jogo assim. Então, amanhã se o Diniz for degolado, né, o Vasco ficar aí 5, 6 partidas sem ganhar, aí eu quero ver como é que vai ser, aí eu vou vir aqui cobrar, tá? Aí eu vou vir jogar tudo aqui na cara, no ventilador também. Falar aqui rapidinho da partida de ontem, né? O Vasco que veio a campo, né? O Diniz surpreendeu, veio com o Matheus França no meio de campo, veio com um ataque ali com o GB, Garré. Olha, eu gostei do Garré, tá? O Garré foi insinuante, mas eu não sei, cara, ele é fraco demais. Ele até tem vontade, o Garré parece que tem até vontade de jogar, né? Parece que ele tem vontade, né, de ser útil ao time. Ele foi insinuante ali, no 1 contra 1 e tudo. Mas, assim, é muito fraco, deixa muito a desejar. E entrou com o David, né? O David jogou praticamente a partida inteira. Teve uma reviravolta no caso do David, que eu vou trazer para vocês aqui já já, né? Aí o Matheus França é aquele negócio, mais uma vez uma decepção. Tivemos aí a estreia do Alan Saldívia na zaga. É um zagueiro que vai muito para ataque, eu percebi isso, pisa na área do adversário. Mas vamos ver até que certo ponto, né, isso daí vai ser bom ou ruim. Parece que ele é muito bom no jogo aéreo realmente, mas ele vai muito na área do adversário, cara. Tinha momentos que o Vasco estava articulando jogadas ali no ataque e ele estava participando com um time mais qualificado, com um time grande, com um time aí que tiver jogador, por exemplo, vai pegar o Urubu agora. Diz que o Urubu vai vir com o sub-20 de novo. Agora parece que mudou. Parece que o zagueiro lá que veio do Internacional, o tal do Vitão, deve jogar. Alguns outros titulares agora devem jogar. Parece que o Urubu voltou atrás e não vai vir com o time todo reserva, não. Mas o Saldívia parece que ele vai muito para ataque. Vamos ver como é que o Diniz vai trabalhar isso daí de um zagueiro que sobe muito e o buraco que pode deixar lá atrás, né? Parece assim, foi uma participação, uma estreia discreta, não comprometeu, porém não foi nada exorbitante também. No segundo tempo, o Diniz veio com JP, veio com Domingues e veio também com o Johan Rojas, que não teve muito tempo para apresentar alguma coisa significante, né? Eu vejo o Rojas para compor elenco, cara, para servir de opção no banco de reserva, para entrar no segundo tempo, eu vejo ele como isso. O Domingues fez até umas jogadas, né, de bola parada para dentro da área ali, meio interessante. E o JP deu uma estabilidade melhor no meio-campo, né, provando que o JP vai ser ali muito útil para o elenco do Vasco da Gama esse ano. Ele que estava emprestado lá para o Avaí, foi destaque no Avaí, inclusive. E eu creio que o JP vai ser muito útil aí nessa temporada no elenco do Vasco da Gama. De resto, assim, eu vi que o Nova Iguaçu obrigou ali o Léo Jardim a fazer pelo menos umas 3 defesas ali interessantes, ali difíceis. O Vasco teve algumas oportunidades também. Eu acho que faltou o capricho, cara. Eu fiz um vídeo no intervalo do segundo tempo ali, curto,
E eu falei que faltava ali o último passe, faltava ali a definição, caprichar melhor na definição para o Vasco meter um gol. Eu acho que 1-0 ali ontem ali para o Vasco ali não seria nada demais. Mas o Vasco chegou a correr riscos ali em alguns contra-ataques ali do Nova Iguaçu, que poderia ter concluído também. O Léo Jardim andou salvando também. Pessoal, vamos falar aqui do Ryan, tá? Olha, o Vasco parece que recusou aquela proposta de 35 milhões do Burnerbolt da Inglaterra, até que Vitor conseguindo falar esse nome, né? Que o Vasco ele pretende faturar 50 milhões, incluindo premiação. O Burnerbolt ele queria oferecer 35 milhões, já incluindo ali bônus por participação. No caso aí do Ryan, acho que jogar 50% das partidas, caso o clube permaneça na divisão de elite lá da Premier League, ou então chega a disputar uma competição continental. E também tinha lá uma coisa ali do Ryan participar a cada 20 partidas também, ter mais algum bônus, e nesse total 35 milhões de euros o Vasco não aceitou. O Vasco quer 50 milhões de euros já com bônus, tá? De participação, que gira em torno de 312 milhões de reais. E o Vasco, dessa forma, está querendo negociar uma possível renovação com o Ryan, tá? Aumentando aí os valores dele, valorizando aí o salário do Ryan e também da família do jogador, aumentando aí também, né, os valores dos percentuais que cabem ao Ryan e a família dele também. Parece que o Diniz conversa com o jogador todos os dias para tentar convencê-lo a não se transferir agora para a Europa, esperar mais um pouco, que vai pintar proposta melhor para ele, e esperar aí 6 meses aí para ter uma convocação para a seleção, participar da Copa do Mundo, e dessa forma o jogador se valorizar ainda mais. Parece que lá vai ter uma proposta aí da Arábia, do Al Hilal, e também uma outra proposta do clube inglês, que é o Newcastle da Inglaterra, também vai assinar, como deve assinar, uma proposta aí ao Ryan. E o Diniz tentando convencer o jogador a ficar aí mais 6 meses, uma vez que o Ryan gostou muito da proposta do Burnerbolt, né? Um contrato de 5 anos, podendo aí futuramente ter uma transferência para um time maior da Premier League ou até mesmo um clube europeu, já que o Burnerbolt tem fama de negociar por valores altos ali os seus jogadores. O Burnerbolt que perdeu o tal do... como é que é o nome do jogador, cara? Tal do Semione, alguma coisa do tipo assim. E o Ryan seria para ir para o lugar dele. O Burnerbolt negociou esse jogador aí por mais de 400 milhões de euros, se eu não me engano, na casa de 500 milhões de euros. E com o Ryan não seria diferente, né? Ele contrataria o Ryan aí por 35 milhões e depois negociaria o Ryan aí, sei lá, por 200, 300, 400 milhões para um time maior aí da Europa. Eles têm fama de fazer isso. E o Ryan vê isso com bons olhos, o staff do Ryan também, mas o Vasco continua ali tentando prender o Ryan, segurar ele por mais 6 meses. Créditos aí do Lucas Pedrosa e também do Bruno Andrade aí, da ESPN Brasil. Vamos falar agora aqui, gente, do tal do Marino Inestrosa. Eu trouxe aqui. E o Vasco estava ali monitorando, né? O acerto dele, estava monitorando de longe o acerto dele com o Boca Juniors, que não se concretizou, porque o Boca Juniors ele não cumpriu com suas obrigações para concretizar a do jogador. O Marino Inestrosa, que pertence ao Atlético Nacional, né, meio atacante, parece que está muito próximo do Vasco da Gama como um novo reforço. O Vasco dessa forma dando chapéu no Boca Juniors. Parece que o Vasco vai adquirir ele por 5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de euros. Só que o pagamento vai ser parcelado e vai ter, nesse caso, né, por causa do parcelamento, vai ter encargos aí, além de tudo, comissões aí para os empresários do jogador. E deve chegar na casa de 6 milhões de euros a transação do Vasco com Atlético Nacional, cerca de 32 milhões de reais. O Inestrosa ele foi vice-líder em dribles certos na Libertadores aí de 2025, tá? Ele teve aí, parece que
e 25 dribles certos ali na Libertadores, se eu não me engano, eu não trouxe esses dados aqui. E a oferta do Vasco é maior do que a oferta do Boca Juniors, inclusive, tanto para o jogador quanto para o clube, né? Desses 6 milhões de euros, o Vasco vai adquirir 80% dos direitos federativos do jogador e vai deixar 20% lá com o Atlético Nacional. O Atlético Nacional, no caso, né, numa futura venda do Vasco para um outro clube, né? O Atlético Nacional vai faturar o valor em cima dos 20% na transação total. Já no Boca Júnior, o Atlético Nacional só teria direito dos 20% em cima do lucro da venda. Ou seja, o líquido que ficasse ali para o Boca Júnior, né, vamos dizer, desses 20% aí que pertenceria ao Atlético Nacional, tirando comissões ali de empresário e tudo, aí o Boca Juniors ia ficar ali com aquele líquido ali, o Atlético Nacional teria 20% ali, tirei direito a 20% ali daquele líquido que o Boca Juniors iria faturar. No caso o Vasco não, o Vasco oferece em cima do bruto, na transação total, incluindo aí valores que os empresários vão receber e tudo mais, numa futura negociação do jogador para um outro clube, do Vasco da Gama para um outro clube, o Atlético Nacional vai ter direito a 20% do faturamento bruto da transação total do jogador. Então, a proposta do Vasco muito mais interessante do que do Boca Juniors, tanto para o Atlético Nacional quanto para o próprio jogador. Parece que o Vasco ofereceu um salário até maior do que o Boca Juniors tem oferecido. Créditos aí do Lucas Pedrosa, que trouxe a informação. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, teve uma revolução aí, como eu falei, né, na ida do David para o Vitória da Bahia. Parece que ele não vai mais. O David, que jogou ontem praticamente a partida inteira, parece que ele vai ficar no Vasco. Olha, e eu trouxe o vídeo curto e eu falei, cara, na minha humilde opinião, eu acho que vai ser bom ele ficar no Vasco, cara. Eu acho que ele vai agregar muito no Vasco da Gama ainda. O David ali como opção, até mesmo para o Fernando Diniz. A negociação com o Vitória melou, porque o Vitória queria o empréstimo do Lucas Freitas, o Vasco não quis emprestar o zagueiro para o Vitória. A Vitória, por pinimba, resolveu voltar atrás na negociação e não quer mais ficar com o David. Créditos aí do Vene Casagrande, o flamenguista que entende mais de Vasco do que qualquer outro vascaíno, que sabe mais de Vasco de qualquer outro vascaíno. Então o David parece que continua no Vasco da Gama. E o Vasco tem interesse também no Cuiabano, lateral esquerdo, ex-Botafogo, e que pertence a Nottingham Forest, da Inglaterra, né? O Vasco tem interesse em adquirir aí o jogador por empréstimo. E o jogador parece que está enxergando aí com bons olhos o interesse do Vasco, apesar de que a preferência do Cuiabano sempre foi o Botafogo, né? Voltar para o Botafogo. Mas o Botafogo parece que sofre um transfer ban da FIFA e não pode fazer contratações, não pode escrever novos jogadores. Então, parece que o Cuiabano não vê uma coisa tão ruim aí em defender o Vasco aí em 2026. Ele que está escanteado lá no Nottingham Forest, parece que o clube não tá, o técnico lá não tem escalado ele, não tem relacionado ele. E ele vê com bons olhos uma volta para o Brasil e para o Vasco da Gama também. Caso Brenner, tá, pessoal? O Dinese parece que pediu garantias financeiras ao Vasco da Gama para pagamento aí do Brenner. Entre o Brenner e o Vasco tá tudo certo, né? Tava ali um impasse ali, negócio de salários, que acho que já foi acertado. E parece que o Vasco aí, mostrando essas garantias financeiras aí, o jogador essa semana tá vindo aí para o Rio, para assinar contrato com o Vasco, fazer exames médicos, toda aquela burocracia, né? Ah, deixa eu só falar, ó, os créditos aí do lateral esquerdo do Cuiabano é do Bruno Murrito, junto com o Lucas Pedrosa também. Informação do Brenner aí também, fonte aí do Lucas Pedrosa. Saiu o árbitro para a partida contra o Urubu na quarta-feira, é o Bruno Arleu de Araújo. Eu trouxe no vídeo curto também mais cedo. Cara, 3 partidas que esse árbitro apitou do Vasco ano passado, acho que deve ter sido tudo no Carioca, se eu não me engano.
Um foi a vitória do Vasco sobre a Portuguesa 4-1, parece. A outro foi o empate com o Sampaio Corrêa 0-0. E a vitória em cima do Botafogo de 1-0. Eu não me lembro se foi no Carioca ou se foi na Copa do Brasil. Bruno Arleu de Araújo é o árbitro aí. O soprador de apito que vai apitar Vasco e Urubu aí quarta-feira. Olha, só uma última notícia aqui para vocês. O impedimento semiautomático que ia ser implementado pela CBF agora no início do Campeonato Brasileiro não vai mais não, tá? O motivo é porque nem todos os estádios estão podendo aí, como é que eu vou dizer para vocês? Estão podendo aí ter a tecnologia, né? Tá com problema de implementação, a empresa lá que vai implementar o sistema tá com dificuldade de implementá-lo em todos os estádios aí, né? Que vão estar ali relacionados, que vão ser usados aí no Campeonato Brasileiro. Então a CBF só quer implementar, só quer começar com um impedimento semiautomático quando todos os estádios estiverem aptos a receberem esse sistema. Eu também sou de acordo, porque não adianta nada você colocar o sistema num estádio, aí no outro jogo lá na Bahia não funcionar. Aí tu chega aqui no Rio Grande do Sul, funciona. Aí tu vai para Brasília, no estádio lá, não funciona. E não adianta nada, cara. Não adianta nada, entendeu? Eu acho que tem que ser... Acho que um dos furos que a FIFA tem é isso aí. Tem regra que funciona para um lado, mas não funciona para o outro. Tem jogo do brasileiro, tem VAR. Jogo da Copinha não tem VAR. Jogo do Campeonato Carioca, uns jogos tinham VAR e os outros jogos não tinham. Porra, ou tem que ser tudo, ou então não faz em lugar nenhum. Eu penso dessa maneira. Pessoal, as notícias foram essa. Tem uma segunda-feira abençoada, o resto de segunda-feira abençoado, o vídeo já tá grande. Eu só vou subir esse vídeo hoje no canal, tá muito bom. Vou lançar alguns curtos aqui quando tiver alguma informação mais importante. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, eu fui.